Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí o Ricardo Rocha, Vanderlei Luxemburgo, Mauro Naves, o Galvão Bueno, debatendo aí sobre o Palmeiras. Palmeiras que venceu o Atlético Mineiro por 3-2, num jogo muito movimentado, eletrizante, 2 gols de falta do atacante Hulk, mas o Palmeiras, que jogou muito bem diante da sua torcida, saiu com os 3 pontos. Vamos aí reagir àquilo que eles falaram, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos para o vídeo e logo depois eu trago notícias atualizadas do Palmeiras. Da Copa do Mundo de Clubes, e agora o foco é no Campeonato Brasileiro, e a partir daqui 2 semanas vem a Copa do Brasil. Rapaz, tem cada confronto na Copa do Brasil de eliminação, vou só 2 que me vêm à cabeça imediatamente. Tem um Corinthians e Palmeiras, um dança, e tem um Flamengo e Atlético Mineiro. Foi a final do ano passado. São todos os campeões. Foi a final do ano passado. A final do ano passado, eles se enfrentam agora nas oitavas. Pois é. Nas oitavas de final. Bora lá. Para a classificação, mas é importante ver o número de jogos, que isso faz diferença. Então, o Cruzeiro, nesse momento, é o líder, tem 33 pontos. Ou seja, tem um jogo a mais que o Flamengo? Tem. O Flamengo pode chegar ao mesmo 33? Pode. O Flamengo pode passar em número de vitórias e ser o primeiro? Pode. Mas o Cruzeiro já chegou. Ele já chegou aos 33 em 15 jogos. O Flamengo tem 30 com 14, o Bragantino tem 27. Ele perdeu a oportunidade que teve com a derrota de estar ali com o mesmo número de pontos do Flamengo, com um jogo a mais. O Palmeiras apareceu ali no G4, andou fora durante algum tempo, está com 26 pontos e 13 jogos. O Palmeiras 26. Se vencer as próximas 2 partidas, ele vai a 32. Nos 15 jogos ficaria 1 ponto apenas do Cruzeiro. O Flamengo pode ir aos mesmos 33 que o Cruzeiro quando completar os 15 jogos. O Botafogo aparece na 5ª colocação, tem 25, pode chegar aos 28, porque tem um jogo a menos 14. O Bahia, belíssima campanha, belíssimo trabalho do Rogério Ceni, está lá com 25. Com 14 também, pode ir a 28, dá para chegar em terceiro ali, conforme os resultados dos outros. Aí, esse Mirassol, rapaz, que coisa espetacular, Mirassol. Olha o número de jogos, hein? Não tem jogador estrangeiro, não tem técnico estrangeiro, e tá lá o Mirassol ganhou 3-0 do Santos, está com 13 jogos. Está na 7ª posição com 13 jogos, 21, 24, 27. Ele tem 2 jogos a fazer para chegar aos 15, 27, ali o que está o Bragantino na 3ª posição. Espetacular a campanha do Mirassol. O Fluminense tem 20 pontos também com 13 jogos, pode se recuperar até os 26 pontos. O Atlético Mineiro tem 20 pontos com 14 e o Corinthians 19 com 15. Muda, vamos embora. Aí começa a encrenca, o Ceará tem 18 pontos, 14 jogos, Internacional 17. Olha, então o Ceará 18. O Internacional tem 17, o Grêmio tem os mesmos 17, todos eles com 14, faltando um jogo. O São Paulo foi a 16 pontos, o Vitória foi a 15 pontos, esses já completaram os 15 jogos. O Vasco foi a 14 pontos com 14 jogos, ou seja, então corre risco. E quem está atrás do São Paulo tem jogo a menos, atrás do São Paulo do Vitória, porque o São Paulo tem 16 pontos, 14º colocado, com 15 jogos. Aí você vai lá, o Vasco tem 14, o Santos tem 14, o Juventude tem 13, Fortaleza tem 14 e o Sport tem 3 pontos apenas. Situação dramática do Sport. Vamos começar com Palmeiras e Atlético? Vamos embora? Então vamos embora. O que nós temos aqui para mostrar do Palmeiras e Atlético? Vamos embora. Vamos ver os melhores momentos aqui no telão. E é curioso, para quem quiser falar, por favor, já estou falando demais. Aí o primeiro gol de cabeça, é a primeira vitória do Palmeiras jogando no campo dele. Em 15 jogos.
Você faz 8 ou 7 em casa, não sei quantos, no caso, quantos votos são 7 do Palmeiras em casa. Primeira vitória do Palmeiras jogando em casa. O que quer dizer isso? Falcão, Vanderlei, tem alguma explicação? Tem uma explicação lógica nossa. O Palmeiras sempre foi muito forte jogando em casa, né? Sempre fez experiência jogando em casa, né? Ganhava fora e em casa sempre confirmava, né? E agora está tendo dificuldade para jogar em casa. Eu acho que é a maneira da equipe como tem se comportado, né? Eu acho que ela tem agredido. Fala mais alto um pouquinho, Vanderlei. A mesma coisa sempre. Acho que o Palmeiras está agredindo mais do que ele agredia antigamente. Ele está tentando jogar mais e com isso ele fica mais vulnerável. Entendeu? Porque o Abel sempre foi um pouquinho mais receoso, né? Sempre foi mais tranquilo, né? Agora o Palmeiras está tentando decidir mais jogos, então fica mais vulnerável, fica mais complicado. E principalmente contra equipes menores, né? Mas eu acho o Palmeiras muito consistente, sabe? Olha, o time do Palmeiras, quando ele não ganha, eu pelo menos acho que ele tem sempre cara de chegar. Não é um time que de repente está jogando, ganhou, empatou, não. Ele está num ritmo intenso, perdendo ou ganhando, ele é um time que dá confiança de que vai chegar. Não sei se vai ser campeão, mas ele vai lá, está sempre brigando em cima. Tem uma consistência de trabalho, consistência do Abel, do Palmeiras, que é impressionante. Mas o Palmeiras perde um grande jogador agora. Muito. O Richard Rios, que foi como negócio, um dos maiores da história. Não sei exatamente, não me vem exatamente o número na cabeça, vou pedir a produção para que pensa fazer. Quer ver as vendas do Palmeiras? O Hendrick foi para o Real Madrid por 35 milhões de euros fixos e 25 milhões por meta. O Estevão foi para o Chelsea, depois do Mundial, com 45 milhões de euros fixos, mais 16,5 milhões por metas. Não vejo onde é que isso pode chegar. E o Richard Rios foi para o Benfica para ganhar menos do que a proposta que ele tinha no clube inglês. Ali médio, quando muito, né? Mas os caras foram espertos, botaram ele para conversar no telefone com o Rui Costa. Que era só o ídolo dele. O ídolo dele como jogador e que hoje é presidente do Benfica. E o cara convenceu o Richard Rios a ir para lá. 30 milhões de euros fixos. Mas o que eu quero dizer é que me parece, se eu não estiver errado, que você me corrija, o Palmeiras quando comprou pagou 1 milhão. É o Guarani, né? Ele pertencia ao Guarani. Pagou 6 ou 7 de reais. E aí vende por essa fortuna. Como negócio, como grana, foi bom, mas como jogador, perde um jogador muito importante. Substituído ontem pelo Evangelista, que faz o primeiro gol, né? Que bom, olha, temos um cara, não é a mesma característica, não é a mesma qualidade, mas me parece que vai ser o titular, a não ser que chegue outro, e ele foi feliz, até fez o primeiro gol de ontem. Parece também que desses 30 aí, 10% é do próprio jogador, 70% são do Palmeiras, mas mesmo assim são 130 e tantos milhões de reais, é bastante dinheiro. Olha, vai fazer falta, claro. Ele foi vendido ao Benfica por 30 milhões de reais, 70% do dinheiro do Palmeiras, 13,34% a formação. Exato. E ele não fica no Benfica. Esse jogador é um jogador que joga na Europa em time grande. Ele não fica no Seja Grande. Falava ele na Roma. Falava ele na Roma. Eu acho que ele é um jogador que vai. Estava querendo ele também. Eu acho que ele é um jogador que vai ter destaque e vai para uma equipe maior, porque ele tem a qualidade toda para jogar na Europa. Ele é um aí também, jogador muito intenso. Isso aí, né, se ressalva também muito o trabalho da direção do Palmeiras e do treinador, né? Desses 3, tem 2 que se criaram do Palmeiras, o Estevão e o Henrique. A categoria de base do Palmeiras tem o João, que é muito. O valor está ali, ó, pagou 6 milhões de reais, que é quase 1 milhão de euros, é menos que 1 milhão de euros. Pagou um e vendeu por 30. Matou com isso que eles falaram ali. É jogador para mais. Pode sair do Benfica para outro grupo, porque é um grande jogador. E normalmente, Galvão, ele. Deixa eu fazer um pedido para a produção, para botar um pouco de som no estúdio, por favor, para que todo mundo possa se ouvir bem. E nós temos vários amigos, convidados. A Paty, mulher do Mauro Naves está ali, um beijo. Do lado dela, a Desirê, minha mulher, um beijo. Tem neta, tem minha filha.
Eu estou então pedindo, por favor, coloquem som no estúdio, por favor. Estou enrolando aqui para ver se o som chega. Bota som no estúdio, um pouquinho de som, a gente falando, um pouquinho de som no estúdio para... Isso, pronto. Então, tem o Abel falando, vamos ouvir o Abel falar, porque ele diz, o Abel é inteligente, né? Aí ele falou, uma das minhas funções, pá, é valorizar o jogador. Se é por aí, tá tudo bem. Vamos lá ver. Uma das minhas funções como treinador é exatamente essa que aconteceu com o Rijo. É pegar num jogador que vale 100, ou vale 6 milhões ou 7 milhões de euros e transformá-lo num jogador, 6 milhões de reais e transformá-lo num jogador de 30 milhões de reais. É pegar em jogadores da base, que têm o valor de mercado, e depois poder vender por um zagueiro por 35 milhões. Essa também é a minha função. Quando me contrataram, não foi só para ganhar títulos. Eu queria falar a respeito. Eu queria falar duas coisas. O Benfica, o clube português, ele compra por um valor entre 15 e 20 milhões e vendem muito bem. Esse jogador é um jogador, e daqui a pouco, quando o Vanderlei falou, vai valer 50, 60, 70 milhões. Agora, eu gostaria de ir em cima do que o Abel falou. Mas é muito bom o Abel falar isso, porque o cara responsável por tudo isso está aqui no programa. Chama Vanderlei Luxemburgo. Porque quando o Vanderlei chegou, o Palmeiras não vinha ganhando título, mas não colocava a categoria de base. E a chegada do Vanderlei, eu falei com o João Paulo da base e disse, Vanderlei, ele muda toda uma estrutura montada que a gente vinha preparando, mas que nenhum treinador teve a coragem de fazer. E esse treinador está aqui, que é o Vanderlei Luxemburgo. O Abel está fazendo, é claro, mas nunca foi de usar a base. Ele usa a base porque depois da chegada do Vanderlei, eles viram que tinha uma base muito forte. Então, Vanderlei tem tudo a ver com esse sucesso do Palmeiras, colocando a garotada. A chegada... Não, você foi campeão paulista com o Palmeiras, e aí saiu e chegou o Abel, não foi isso? O Abel, em seguida. Você passou... Campeão, mas estava 7, 8 anos sem ganhar um campeonato. Tinha perdido 2 finais em casa para o Corinthians, nós ganhamos por pênalti, né? O João Paulo é craque nesse negócio da categoria de base, é o melhor que tem informação de tudo quanto é lado, é um baita captador e conhece o mercado e sabe lidar com a base, né? Eu fiz o seguinte, tinha que contratar jogadores ou pegar da base. Eu peguei da base, porque o que o Abel falou aqui, eu falava muitos anos atrás, são coisas que no Brasil são muito complicadas, né? Eu falava isso de ser gestor, que o técnico é um gestor, ele está ali como responsável de alguma coisa e é um negócio. E ele tem que pegar da base, valorizar, botar para fregar custo de benefício, investimento, saber de tudo isso aí. Aí dizia que eu tinha que me preocupar só com o time em campo. Não. O técnico é um gestor dentro do negócio, aonde está todo o ativo do clube, que é na categoria de base, com os jogadores. Então foi legal ver o Abel falar e ser bacana que ele tem que fazer essa função. Botar os jogadores da base para jogar, valorizar, trazer de fora, contratar bem comprado. Não pode contratar o jogador, que nem antigamente faria 10 milhões para tirar um jogador de dólares como repatriado de mundo. Aí depois você dá de graça o jogador, viola. Não, você tem que comprar por 1 milhão e vender por 30 milhões. É assim que se faz negócio, é assim é mais negócio. Me parece que você está certo no que falou, e o Abel está certo no que ele falou. Tá correto? O que você falou, ele errou os números, ele errou os números. 100 milhões de reais, vende por 30 milhões de reais. Não, 30 milhões de dólares. 100 milhões de reais, vende por 30 milhões de euros. Só para lembrar, 4 dessa época do Luxemburgo. 4 que deram dinheiro para o Palmeiras dessa época do Luxemburgo, quando ele sai para entregar para o Abel. Todos vendidos. Patrick de Paula, Gabriel Menino, Danilo, que está voltando para o futebol brasileiro, Veron. Só para lembrar 4 novos aí, vai tinha mais. Assim, nos últimos... Tudo que ele foi subindo e tal, naquele time. Mauro, nos últimos 5 anos, nos clubes que eu passei, foram vendidos mais de 1,5 bilhão de jogadores que eu peguei da base e botei para cima. Porque é isso que é negócio. O negócio, o entretenimento é o entretenimento, torcedor, paixão, né, emoção. E negócio é o business, você saber fazer a coisa funcionar. Gerir aquilo como um negócio. Não é só você ficar, tem que ser treinador de campo. Não, treinador de campo não, tem que ser o head coach, é o responsável pelaquela parte ali que é inerente a ele. Entendeu? E além disso, também ganhar, né? Ganhar título. O torcedor quer saber quem ganha, né? Tem que ganhar, senão tu não consegue ter estrutura. O torcedor quer ganhar. O torcedor não vai nunca se satisfazer se comprou por 100 milhões e vendeu por 200. Não. Se comprou por 15 e vendeu por 450. O torcedor quer ganhar. Mas isso é o contexto, né, Galvão? O contexto é o seguinte, esse trabalho
todo que é feito de gestão, disso, aquilo, o final é a conquista do título. Claro. Aí deve falar assim, na base não tem ganhar, tem que acostumar a ganhar na base também. Formar e ganhar, ser vencedor. Que ali você começa a criar a estrutura de vencedor. Não, na base não se preocupa de ganhar. Não, se preocupa sim. Claro. Tem que ganhar, tem que começar a ganhar, cara. Até porque se não ganha na base, eles demitem o treinador da base. O jogador se acostuma a ser campeão. É isso aí. Ele vai buscar o título mais à frente. Tem um treinador que falava pra mim uma coisa: futebol é mentira, a verdade é a vitória. Acabou. Você tem que ganhar. Foi um treinador português, Manuel José, ele falava: o futebol é uma mentira, só tem uma verdade, a vitória. Você precisa ganhar na vida, em tudo. E ele tinha outra frase muito engraçada que era: conhaque é conhaque, trabalho é trabalho. Na hora de beber, vamos beber. Mas é verdade. Era o português. Tá bom. Tá bom. É a vida. Mas aqui, ó. Aí você quer ver uma coisa? Ficando no jogo do Palmeiras, a vitória do Atlético, o Cuca reclamou que o Atlético não jogou bem. Mas o Hulk foi uma estrela. O Hulk é esse jogador que agrada a torcida e que resolve a encrenca. Separar esses 2 gols aí Olha, eu queria falar um pouquinho do goleiro Hulk. Corre para trás. O goleiro do Atlético corre para trás. Em vez de atacar a bola, corre para trás. A cobrança da falta, olha que ele meteu mais. Ele fez um gol ali na semana passada. Sim. E agora mete esse gol de falta. Aí faz o segundo, ó. Esse é o primeiro ainda. Esse o Everton não podia fazer nada. O segundo ali vai dar uma pancada, meu amigo, ó, tá lá. Não dá tempo nem de goleiro mexer. Teve um pequeno desvio, a gente vai ver ali, mas foi uma pancada que, olha lá, ó, vai bater ali na perna, ó. Aí ela pega e desvia. Matou, mas... Aí não tem como ir na bola, o Everton, mas a pancada me impressiona. Com quantos anos está o... 39 anos e fez todos os últimos gols do Atlético. Esse é o problema do Cuca. Agora, só o Hulk está fazendo gol. O time tem que ajudar. Escuta só, Mauro. Tá ali, aqui, ó. Que defesa. Isso aí é o último lance. Isso. Queria fazer um terceiro gol, ia provocando um empate. O Palmeiras ainda estaria sem uma vitória em casa. A tabela lá na frente estaria complicada. Ó. O Everton foi lá e chegou e buscou. Tem o goleiro do Atlético que estava lá. Olha só, uma grande defesa do Everton. Olha o goleiro do Atlético. O Hulk é impressionante. Ele seu braço para ele botar para dentro. O Hulk o que foi, Malcão? O goleiro do Atlético estava lá. Eu estranhei que eu vi uma camisa diferente ali, mas eu quero o goleiro. Agora que você reparou, que eu não tinha reparado, não. Ele foi para tirar a referência do Everton do Palmeiras. Ele fez isso 2 vezes. O jogo estava perdido, faltava 1 minuto. Eu não tinha reparado isso aí, não. Olha ele ali, olha ele de costa aí, ó. Eu reparei que tinha um jogador com a camisa diferente, mas não sabia quem era. É o goleiro, vai tentar. Ele foi, falou com o Hulk e foi lá e ficou. Eu não me lembro da história de alguém ter nenhum goleiro ultimamente ter feito. Ultimamente que eu falo, nos últimos 50 anos mais ou menos. Ter feito um gol de cabeça. Eu não me lembro. Já aconteceu, eu sei que aconteceu. Está me falhando a memória. Mas que eu não me lembro. Vamos dar uma olhada na pesquisa, porque acho que tem uma reviravolta na pesquisa. Nós ainda nem chegamos para falar diretamente do Corinthians. Olha só. Porque a votação está antes do programa. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Palmeiras. Palmeiras que agora se prepara para a próxima partida, quarta-feira, enfrenta o Fluminense no Maracanã. Para agregar no vídeo, né, vamos trazer notícias atualizadas do Palmeiras, inclusive falando aí da apresentação. Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira, vai ser a primeira matéria aqui do nosso vídeo, tá na tela. Palmeiras se reapresenta e inicia a preparação para visitar o Fluminense pelo Brasileirão. Então, quarta-feira, teremos Palmeiras e Fluminense no Maracanã. Trazer mais uma notícia aí, ó, sobre a renovação de contrato do Abel Ferreira. Faltam mais alguns detalhes, revela Anderson Barros sobre renovação de Abel no Palmeiras. Então, o Anderson Barros aí, né, que é o diretor do Palmeiras, falando aí sobre a renovação de contrato do Abel Ferreira. Trazer a matéria aqui do Piquerez. Piquerez celebra a atuação e vitória do Palmeiras. Precisávamos disso, disse o lateral. Palmeiras na reapresentação de hoje. Quem falou, todo dia fala um jogador, né? Hoje quem falou foi o Piquerez e ele falou aí sobre o momento do Palmeiras. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.